Boa tarde a todos, meu nome é Paulo Pinto, eu das Casas Francisco Xavier, e a questão que foi colocada relativamente ao tema 2 que foi apresentado pelo José Augusto, Revelação do Invisível, foi: sendo nós espíritas, estudiosos da doutrina codificada por Allan Kardec, o que nos faltará para nos sentirmos mais confiantes no que nos espera na vida espiritual? O que nos falta? Fé. Só isso. Se nós temos fé na realidade de que a vida para além da vida, ela é uma realidade, ou seja, como até veio num trabalho da parte da manhã, há uma passagem de Ivone que diz assim: a vida de lá é uma continuidade desta. Ou seja, é como nós, quando eu estou aqui em Portugal e vou para um país, ou seja, há uma certa habituação àquele país, à nova realidade. Nós é exatamente igual para o lado lá da vida. A única diferença é que nós não levamos malas. Nem levamos, nem temos hotel para nos hospedar. A diferença está aí, levamos só o que somos. E quando nós interiorizamos esta realidade, porque nós falamos, mas não cumprimos aquilo que falamos. A diferença está aqui. Quando nós realmente tivermos esta fé, a convicção e a fé é uma questão de nós pensarmos, raciocinarmos e verificarmos que a lógica é assim, que é uma continuidade da vida. As leis de Deus, elas são solidárias, tanto no plano físico como no plano espiritual, ou seja, são únicas. Não há leis de Deus no plano espiritual e leis de Deus no plano físico. Ora, se Deus nos dá a vida para nós podermos progredir, esta vida, ela tem uma continuidade do lado de lá. Que vida qual? Do ser eterno, do ser imutável, do ser imortal. A vida física, ela fica por aqui, mas aquilo que prevalece, aquilo que é a nossa essência, aquilo que é o nosso eu, continua do lado de lá. Enquanto nós não conseguirmos interiorizar de que esta é a realidade, falta-nos isso. Falta-nos termos essa certeza para nós encararmos a morte como uma passagem para a vida. Ou seja, o Espiritismo, dentro destes conceitos, dentro daquilo que a própria doutrina nos expõe, dentro daquilo que a Dona Ivone do Amaral Pereira nos coloca, não só no livro de Maçã do Invisível, todos os livros dela, reparem que a Dona Ivone do Amaral Pereira, nas várias obras que ela psicografa, que ela editou, ela vai em corpo astral, guiada pelos seus guias espirituais, vai ao ambiente onde se narra a história, onde se narra os episódios, e depois regressa ao corpo e ela memoriza isso e depois passa para o papel. Por isso, ela entra antecipadamente nessa realidade espiritual. Mesmo assim, ela teve certas dúvidas, como eu coloquei, que foi preciso o pai vir do lado lá da vida e dizer-lhe como é que se passa as coisas. Mas esta é aquilo que nos falta. Estamos num processo de evolução, estamos num processo de maturação espiritual. E isso, como ainda estamos muito presos a este ambiente terreno, ainda somos muito mais homens no sentido seres humanos, ainda somos muito mais homens que espíritos. Temos esta dificuldade em compreender, em libertar-nos desta situação para entrarmos naturalmente para o lado lá da vida. Penso que tinha respondido, não é? Sim, está claro. Referiu que o suicídio era mais gravoso que o homicídio. Porquê? Referiu que o suicídio era mais gravoso para si que o homicídio. Perguntamos porquê. Eu não fiz essa comparação absolutamente dessa forma, mas o suicídio é muito mais gravoso porque é uma decisão individual. Quando é um homicídio, é-se vítima de um ato criminoso cometido por alguém. Portanto, o ónus da culpa, o crime, fica por quem o praticou. Quando é um suicídio, é um crime praticado sobre si próprio, contra si próprio, que é contrariar, mais uma vez, as leis de Deus, porque nós não temos o direito sobre a nossa vida. Temos é que agradecer, e muito, cada uma das vidas que nos é proporcionada, porque cada vez que cá vimos com um conjunto de provas destinados a fazer o resgate de faltas e de erros passados. Ora, se nós não nos disponibilizarmos para cumprir aquilo que na maior parte dos casos aceitamos, que era de acordo com uma noção exata
no plano espiritual do que temos que corrigir e nos propomos vir fazer uma vida para corrigir, claro que nessa vida temos as mesmas tendências e as mesmas boas vontades. Portanto, temos a parte boa e a parte má. Temos que corrigir a parte que é menos boa. E se fracassarmos, se ainda por cima fracassarmos por vontade própria, isto é, somos nós que num ato de fuga julgamos que pomos fim àquilo que nos aflige, tomando uma decisão, pelo contrário, não põe fim a coisa nenhuma, é uma solução falsa e que nos vai levar novamente à dor, e uma dor ainda mais atroz e complicada, e inclusivamente com a necessidade posterior de vir voltar a passar pelas mesmas situações análogas. A própria Ivone Pereira do Amaral foi, em 2 encarnações, suicida. Portanto, e, nesse contexto, tinha-o feito numa zona que corresponde à Bélgica, e na última encarnação tinha tido feito em Lisboa, salvo erro, atirando-se ao Ritejo, portanto, afogando. Portanto, aquilo que ela nos veio dar testemunho, a obra que ela faz, através de um conjunto de espíritos que lhes comunicaram, e ela própria refere que ela via e ouvia os locais e as situações em que depois descreveu. Portanto, foi uma bênção de Deus, não só para toda a humanidade, mas para ela mesma, porque é de certeza que permitiu que ela fizesse uma encarnação em que se dedicou a uma obra verdadeiramente importante, e não ter à sua volta quem a protegia para não voltar a cometer o mesmo erro. Ela foi inclusivamente assessorada ou apoiada por Leon Denis na realização deste livro, que ela própria diz que é um luminar e que foi ele que corrigiu ou ajudou a corrigir todos os apontamentos que ela ia tomando das várias recolhas e das várias vezes em que recebia comunicações. Penso que teria respondido. Queria complementar aqui a respeito, porque é uma questão de veras importante, e às vezes nós espíritas emitimos juízos de valor a respeito das atitudes dos outros. Quer seja o homicídio, quer seja o suicídio, é sempre uma violação das leis divinas. Tudo é avaliado de acordo com as circunstâncias também. O suicídio por si só não é, de facto, uma fatalidade incorrigível. E a situação varia de espírito para espírito, da circunstância para circunstância. E o homicídio também. Imagine-se que alguém que está, por exemplo, uma mulher que é tão comum, felizmente na nossa sociedade não, mas imaginem que numa sociedade violenta a mulher está para ser violada. E naquele momento o problema dela maior é a violação, porque lhe mexe nas estruturas íntimas da sua condição moral, e como mulher prefere o suicídio do que ser violada. Muito bem. Agora veja-se o caso da pessoa que o médico fez um diagnóstico e detectou-lhe um câncer. E ela revolta-se, não aceita o câncer e suicida-se. Acham que as circunstâncias são as mesmas? Então, a misericórdia divina vai avaliar a situação de outra forma, do lado de lá. Veja-se o homicídio, por exemplo. Aquele indivíduo que está na iminência de ser morto e na defesa mata. E há outro que mata por perfídia, sem qualquer importância pela vida humana. Acham que as circunstâncias são a mesma? Como é que a misericórdia divina, como é que a consciência vai avaliar do lado de lá? Então, é muito importante que tenhamos isto em linha de conta e confiar na justiça divina, e sobretudo naqueles que têm a responsabilidade do lado de lá, os espíritos benfeitores, de nos seguirem os passos e de nos ajudarem a reerguer dos traumas que vivemos nesta ou nas vidas pretéritas. E não sejamos nós, muitas das vezes com ligeireza, que alguém que se apresenta, encarnado ou desencarnado, como suicida, ou um familiar que suicidou, imaginem, por exemplo,
que alguém ligado às igrejas ortodoxas chega ao pé de nós, no centro espírita, e diz: olha, tenho um problema difícil, e os senhores sabem como ainda o suicídio não é aceito, é um estigma na sociedade. E temos vergonha de dizer: eu tenho alguém da minha família, ou o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, não sei o que se suicidou. Porque é um estigma. Porque Deus não perdoa, vai eternamente para o inferno e está desgraçado. E quando chega ao espírito, à doutrina espírita para receber algum consolo, o espírita do outro lado, o interlocutor, diz assim: de facto é um crime aos olhos de Deus. Quer dizer, ele que vinha à procura de consolo no centro espírita, sai de lá ainda mais derriado. Então ele pergunta assim: mas que doutrina consoladora é esta? Então temos que ter noção das circunstâncias em que ocorrem os factos e coibir-nos de emitir juízos de valor sobre as atitudes dos outros. Mas, sobretudo, cumprir aquilo que é básico na doutrina espírita, que é esclarecer e consolar. E não nos esqueçamos da atitude de Jesus após o suicídio de Judas, quando se sentiu traído por aqueles que o tinham apoiado na denúncia do próprio Mestre. E é ele que vem às plagas inferiores da vida resgatar o espírito de Judas para o reerguer. Isso não significa que o próprio espírito em si estará isento das provas ou resgates pretéritas. Então, esclarecer e consolar é a missão da doutrina espírita. A nossa pergunta é a seguinte: terá sido providencial a aproximação de Peter a Dimitri? Em primeiro lugar, muito boa tarde a todos. É para nós, de facto, um privilégio aqui nos encontrarmos. E ontem, por imperativo de força maior, não nos foi possível estar presentes. Daí a nossa presença agora aqui. Gostaríamos também de dizer que estamos aqui com muita alegria e particularmente gratos à divindade por nos permitir partilhar não conhecimentos, mas aprendizado. E, de facto, é um privilégio vermos uma plateia, digamos que quase lotada, com rostos simpáticos, sorridentes e, sobretudo, gratos, que é o que nos falta. Concretamente, para responder à questão, recordando-me não exatamente do texto, mas do Evangelho, nós sabemos que Jesus, na Boa Nova, nos diz que nem só um cabelo das nossas cabeças cai, que ele não saiba. Portanto, tudo o que ocorre é do conhecimento de Deus. E por isso, sempre chega a altura em que, de uma forma ou de outra, Deus entende por bem tocar-nos mais de perto. E não temos qualquer dúvida que, face ao desespero de Dimitri, face à rebeldia que ele, ao longo dos tempos, tinha vivenciado, de facto, terá chegado certamente a hora em que ele já estaria receptivo e aí entendeu certamente a mensagem, e aquele jovem foi, de facto, do nosso ponto de vista, o fio condutor que despoletasse toda aquela capacidade que ele tinha para regenerar-se. De facto, creiam, quem não conhece, é apaixonante a história, porque nos permite perceber a potencialidade que existe em nós e a volta que todos certamente poderemos dar à nossa existência se seguirmos, afinal de contas, o exemplo de Dimitri. Boa tarde a todos. Humberto Gomes, do NERV. A nossa pergunta era: o que é efetivamente desbaçando o invisível? É entrando exatamente nesse mundo invisível, que é o que faz. E desbaçando o invisível é exatamente isso, é entrando na intimidade desse invisível. Ou seja, constatar as peculiaridades desse mundo, que foi o que fez Ivone de Amaral Pereira. Foi transmitir da própria experiência que ela viveu nesse mundo invisível, mesmo estando encarnada, por isso nem desdobramento, ela traz-nos para nós todas essas particularidades que nos faz consolidar a nossa fé. Porque se nós ficarmos só por aquilo que nos vem de uma forma muitas vezes dogmática, cai em nós a ideia do mundo espiritual, do céu, do inferno e tudo isso. Ora, Dona Ivone, e não só, mas Dona Ivone, que é o caso do tema central, ela vem desmistificar tudo isso.
Bem-nos dizer que o inferno, o céu, o purgatório é tudo essência nossa, é tudo aquilo que nós criamos para nós mesmos. E eu posso estar aqui ao lado destes meus companheiros e eu posso estar num inferno terrível e ele estar no céu. E estamos um ao lado do outro. Depende do nosso estado de consciência. E então a Dona Ivone entra nesse invisível pelas suas faculdades de excelentes recursos, ajudada pelos espíritos guias Charles, Dr. Bezerra de Menezes, Tolstói, Chopin e muitos outros, onde ele é ajudada e é encaminhada e é orientada, trazendo-nos estas informações que nos consola. É isto que nos consola. E então nós passamos a ter como é que eu hei de utilizar a expressão? Vamos tendo uma garantia muito mais eficaz daquilo que realmente é a realidade espiritual. Porquê? Porque ela andou lá, ela andou por lá. Andou por lá, não no estado desencarnada, mas num estado encarnada que depois vem-nos transmitir isto para o papel, ela como homem, como ser humano, e transmite-nos isto. Por isso isto é de passar a entrar na intimidade de algo, vamos chamar assim. Há um livro da Ivone, que é uma coletânea de entrevistas que deu, raras, mas que aconselhamos a ler porque é ela solta desse compromisso direto com a psicografia, com a atividade mediúnica, que é o livro Pelos Caminhos da Mediunidade Serena. E esta abordagem, a pergunta que é colocada é muito interessante, vai ao encontro de uma resposta desse livro de Ivone, em que o que estamos aqui a fazer todos, espíritas hoje e para trás, ontem e no futuro, é a devassar o invisível. Se não é pelas nossas faculdades mediúnicas, que não temos muitos, mas é pela mente, pelo estudo, pela pesquisa que fazemos, pelas reflexões, e é o resultado de todo esse esforço. Nós estamos a devassar o invisível. Então ela coloca a questão muito interessante. Uma coisa é devassarmos o invisível. Outra coisa é mergulharmos na espiritualidade. Então, por curiosidade, nós podemos mergulhar ou devassar o invisível, mas por identificação com as notícias que chegam do lado de lá, as projeções, as propostas que melhor compreendemos sobre as leis divinas, é que são autênticos convites para o mergulho na espiritualidade. Essa identificação e esse mergulho é que dinamizam em nós a alegria, a fé, a coragem para vivermos no dia a dia, enfrentar as mais diversas vicissitudes, porque queremos estar lá, integrar-nos na espiritualidade. E, inclusive, a alegria de podermos estar juntos, aqui nestes eventos e noutros, a devassarmos o invisível e a refletirmos, cada um opinando sobre a matéria, mas na perspectiva de melhor nos integrarmos na espiritualidade. E é por isso que muitos de nós, devassando o invisível, não mergulhando na espiritualidade, não conseguimos resistir ao impacto depois das vicissitudes da vida, porque não as aceitamos. E não deixamos de ter simpatia pela doutrina espírita, de ter curiosidade pelo invisível, de devassarmos o invisível. Portanto, a questão de fundo, segundo a Ivone, muito apropriadamente, é uma, devassar o invisível, outra é o resultado que esse trabalho nos proporciona para nos integrarmos na espiritualidade. A identificação com os espíritos benfeitores que nos assistem e aqueles que de facto lideram o movimento espírita, as nossas casas espíritas. Compreendemos? Então, esse livro é muito interessante por causa destes pequenos detalhes. Boa tarde a todos. A nossa pergunta é a seguinte: por que motivo Camilo teve dificuldade em encontrar o veículo mediúnico para transmitir a obra? Vamos ver se eu respondo. Ou melhor, se é responder. Durante, segundo nos relata o livro,
durante 20 anos, a Ivone Amaral Pereira recebeu consecutivamente a aproximação de uma entidade a que ela, no romance, deu o nome de Camilo Cândido Botelho, contrariando até a vontade dele, que ele queria que fosse identificado pelo seu verdadeiro nome, Camilo Castelo Branco, e uma vez que lhe revelou a identidade, e ela classificou mesmo como um nobre espírito a quem poderosas correntes afetivas, e eu estou lendo, correntes afetivas espirituais lhe ligavam. Portanto, ela assume que poderosas correntes afetivas lhe ligavam a esse espírito Camilo Castelo Branco. O porquê, portanto, não nos foi explicado. De qualquer das formas, como ela própria já tinha no passado tido a experiência desse sofrimento, terá encontrado nele, ou ele terá encontrado nela, as condições propícias para poder ser capaz de compreender e relatar as vivências e a parte dolorosa dessa decisão e as consequências. Portanto, como era também um homem culto, que tinha feito em vida, tinha escrito, era um romancista, tinha uma obra também bastante extensa, é um homem com 137 livros publicados. Portanto, acho que terá encontrado, reuniram as condições adequadas, quer até possivelmente pelas suas próprias capacidades, quer ver e ouvir como se fosse ao vivo aquilo que lhe eram os horrores passados, reuniu as condições para poder dar ao livro quase que uma fotografia ao vivo de acontecimento. Posso aqui complementar um pouco mais? No livro dos médiuns, Kardec define o bom médium, entendamos, o bom espírita como aquele que se esforça, que mais se esforça, ou bem se esforça, por fazer a vontade dos espíritos superiores. Portanto, não há médiuns nem espíritas perfeitos, mas aqueles que se esforçam. Logo, há aqui uma questão de natureza moral. Outra, os compromissos de cada médium, com os seus resgates, as suas provas, mas também com o meio em que se insere. E outra é a sintonia espiritual, mas também as condições fluídicas do próprio médium. Ora, não é o Camilo, nas condições em que se encontrava, que vai à procura de uma médium para se comunicar, mas guiado por espíritos que provavelmente faziam parte e acompanhavam a própria médium, quiçá mesmo Camilo faz parte das relações da médium desde as eras pretéritas, e por isso havia aí, como disse aqui o Zé Manel, uma certa empatia, afinidade, e até também pelo compromisso que havia assumido pelo auxílio aos suicidas com esta missão, porque muitos foram aqueles que, lendo a obra, melhor se inteiraram a respeito das circunstâncias da vida, dos problemas em que viviam, evitando até o próprio suicida, como ela dá testemunho nesse livro, Pelos Caminhos da Mediunidade Serena, porque recebia muita correspondência e, depois dos livros de Memórias de um Suicida, a agradecerem exatamente pelo esclarecimento e pelo trabalho. E agora vejamos aqui um aspecto muito interessante. É que o livro Memórias de um Suicida teve duas fases. A primeira, a de Camilo Castelo Branco, que seria o relato de um espírito que vivenciou uma série de vicissitudes após o suicídio, do lado de lá. Ele traz a sua experiência pessoal, mas não lhe acrescenta nada de natureza doutrinária ou espírita.
Na primeira fase, quando o livro é encaminhado para a Federação Espírita Brasileira para ser editado, foi recusado, não porque o tivessem lido e não tivessem gostado, mas porque entenderam que não era oportuno naquela altura, nem havia tempo para se dedicarem à avaliação do próprio livro. Livro de Camilo Castelo Branco. E é a própria Ivone do Amaral Pereira, que no livro Recordações da Mediunidade e neste do Caminhos Serenos da Mediunidade, em que ela relata que depois é Leon Denis que toma a seu cargo a responsabilidade de melhor, e sob o ponto de vista doutrinário, sob o ponto de vista espírita, melhor destrinçar os relatos e as consequências do suicídio. Nós vamos encontrar uma situação semelhante no livro dos médiuns, a respeito das manifestações de natureza física, em que um espírito é chamado à reunião espiritual e em que Kardec interpela o espírito como é que ele fazia aqueles fenómenos de transporte, manifestações físicas, e o espírito não sabia. E ele diz, eu só sei que faço, não sei é como é que o consigo. E então é o espírito de São Luís que ali está e que é convocado e vem explicar como é que isto acontece sobre o ponto de vista científico e espiritual, para que os ouvintes, os estudiosos, percebessem o fenómeno. E ainda com outro detalhe, os fenómenos de natureza material são normalmente praticados por espíritos de índole inferior. Então, do livro Memórias de um Suicida, nós podemos concluir ou inferir o seguinte, que nessa primeira fase, em que Camilo relata, de facto, as consequências vividas, as circunstâncias vividas, é um simples relato, um romance, se quisermos assim, doloroso, é verdade. Mas é com Leon Denis que ele ganha, de facto, uma outra amplitude sob o ponto de vista científico, doutrinário e espiritual. Compreendem? Então, pelos compromissos que a Ivone do Amaral Pereira tinha para com a própria vida, pelo facto de ter sido suicida reincidente e ter assumido esse compromisso, é que lhe é, com Camilo, endereçado, digamos assim, esse compromisso. Mas a relação do espírito com o médium, quando a comunicação é séria, como no caso, idónea, são naturezas, é de natureza moral, natureza fluídica e de natureza mediúnica. Portanto, o próprio aparelho, é por isso que as faculdades mediúnicas também se refinam. Quanto mais moralizado ou mais esforço por se moralizar o médium faz, mais as faculdades se refinam. Isto quer dizer que a amplitude mediúnica e espiritual do médium cresce à medida do esforço que vai desenvolvendo. Ora, são esses médiuns que estão à altura depois de corresponder às expectativas dos espíritos que procuram fazer um trabalho sério. E como diz Camilo, ela era um instrumento dócil para aquilo a que se propunham fazer. Olá a todos, eu sou Rosa e venho do Nerva. E a nossa pergunta é a seguinte. Ao estudarmos a doutrina espírita, os seus postulados consoladores nos auxiliam a compreender as nossas provas e expiações? Naturalmente que sim. Repare-se que o nosso objetivo ao apresentar este tema foi o sofrimento por um lado e por outro lado a felicidade. Sofrimento que ninguém quer, que toda a gente detesta, e felicidade que toda a gente anseia. Repare-se que ao longo do trabalho nós damos conta de que o sofrimento resulta de duas origens, digamos assim. A primeira faz parte da nossa natureza, ao qual ele é inerente. E a segunda resulta da nossa má conduta. Ora, a partir do momento em que percebemos na nossa má conduta, pela informação que nos dá a doutrina espírita, nós percebemos que o sofrimento diminuirá a partir do momento em que nós vamos alterar a nossa conduta. Foi isso que fez o jovem, é isso que todos nós podemos fazer, e por outro lado, alerta-nos que, afinal de contas, o nosso vizinho sofre muito mais. Ninguém se considera responsável pelo sofrimento.
ninguém quer sofrer. E, por consequência, a partir da altura em que nós, de facto nos esforçarmos e repararmos que, reconhecendo as nossas limitações, reconhecendo as nossas fraquezas, sabemos que sempre existe ao nosso lado a oportunidade que nos está disponível para diminuí-las e, por consequência, ascendermos à plenitude, graças, de facto, ao Espiritismo, ao Consolador, que nos vem, por um lado, como já foi dito, esclarecer e, por consequência, consolar. A pergunta que aqui trago parece alheia ao tema, mas ele foi tratado. Esta pergunta, o tema desta pergunta foi também abordado. E então aqui temos: porque é que no fim da vida, porque é que no filme da vida de Chico Xavier ele diz ter medo de morrer? Há uma coisa que nós temos que diferenciar muito. Uma coisa é ter medo de morrer, outra coisa é ter medo da morte. Que são coisas distintas. O medo de morrer é intrínseco a todos nós, porque nós temos um instinto de conservação. E todos nós preservamos, porque preservamos até por esse próprio instinto, nós preservamos a vida. Ninguém se aproxima de um precipício. Toda a gente se afasta do perigo. Porquê? Porque temos medo de morrer. A questão aqui no livro é termos medo da morte. É quando nós imaginamos a morte, quando nós vemos a morte como o fim de tudo, como o vazio. É neste sentido. Por isso, Chico Xavier, como qualquer criatura, ele era um homem, era um espírito encarnado, perfeitamente identificado com o mundo espiritual, mas ele era um espírito encarnado. E como qualquer criatura, tem o seu instinto de conservação e resguardava-se disso. É claro que ele vai no avião, o avião anda ali aos balanços, vê toda a gente a gritar, ele também grita, não é normal, não é? Inclusive, quem não está recordado da história, está um padre e diz: olha, bem, está ali o Chico Xavier, não há problema nenhum. Mas quando ele começa a gritar, ele está a gritar, isto é mesmo a sério. Ou seja, quer dizer, mas a questão aqui, isto é verídico, isto foi uma situação que ele contou no Pinga Fogo. Mas, voltando à questão, é isto. Ele não tem medo da morte. E é isso que o livro de Bação do Invisível nos incita. Nós não temos medo da morte. Medo de morrer, sim, nós temos que preservar a vida até ao último minuto, até ao último segundo. Agora, sabermos encarar a morte. O Alexandre deu aqui o exemplo de quando uma pessoa é diagnosticada uma doença qualquer degenerativa e com medo que se suicida. É isto que nós não temos que fazer e não devemos fazer. Ou seja, encararmos a situação sabendo que aceitando a dificuldade ou a circunstância de qual estamos envolvidos, que nos vai levar a uma transição para o lado de lá, nós aceitar pacificamente, serenamente. E os entes queridos que cá ficam, saibam aceitar também essa transição. Porque muitas das vezes não é quem parte que fica perturbado, é quem cá fica que vai perturbar. E a grande questão está aqui. É nós vermos um ente querido que muito amamos, um filho na flor da idade, tantas situações que todos nós conhecemos e muitos de nós, se calhar, passamos por isso. É nós não entrarmos no desespero, não entrarmos num desequilíbrio emocional, porque não somos só nós que nos desequilibramos, mas quem está a fazer essa transição para o lado de lá também se desequilibra. E então a diferença está aqui. Medo de morrer é uma coisa, medo da morte é outra. Medo da morte, Chico Xavier não tinha medo de certeza absoluta. Nem Chico, nem Divaldo Franco, nem Ivone de Amaral Pereira. Nós ainda vamos tendo. E é isto que nós temos que caminhar aí para esses padrões como essas criaturas, como esses espíritos sublimes, de nós termos medo de morrer porque somos encarnados, temos que preservar a vida, não é? Ainda o Congresso Mundial Espírita há 15 dias, era esse o tema, o amor à vida. Era o amor. E Divaldo Pereira Franco abordou essa questão. Ele também diz: eu não tenho medo de morrer, mas também não tenho pressa. Ora, é este o princípio agora. O medo da morte é que nós não temos que ter mesmo medo da morte. Porque a morte não existe, vamos chamar assim. É uma transição para o lado de lá.